Salmo 119, verso 9 até o verso 16, diz assim, eu vou ler na área. Está escrito assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado pelo ano que está se encerrando, por tudo que o Senhor fez por nós, por toda essa galera que sempre esteve presente, que participou, que fez tudo isso acontecer, que fez desse ano ser um ano muito bom. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos enriqueceu com a tua palavra, nos encheu com o teu amor, com a tua graça. E esse ano foi um ano em que o Senhor, Deus, cuidou de nós, Pai. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Em especial, pedimos que hoje o Senhor fale aos nossos corações, através da tua palavra, Pai, que possamos amar mais a tua palavra, que possamos, Deus, de fato, escondê-la dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que possamos, Deus, de fato, guardá-la em nosso coração, Pai, a fim de vivermos uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida piedosa, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, pedimos que o Senhor possa ferir os nossos corações, para que assim a gente possa te amar ainda mais, Pai. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Quando eu estava pensando sobre o que falar, no último culto do ano, esse texto sempre me vinha muito à mente, talvez pela importância e pela quantidade de vezes que esse texto fala sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, né? Não só esses versículos em específico, mas todo o Salmo 119, é um salmo que está a todo momento falando sobre a lei de Deus. A gente tem pouquíssimos versículos que não citam nada sobre a lei, ou sobre a palavra do Senhor, sobre os preceitos, os decretos de Deus, mas esse salmo está a todo momento falando sobre a palavra de Deus, de como ela é importante, de como ela é útil, né? E em especial esses versos, parece que o sábio, ou o salmista, nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, mas me parece ser um homem muito sábio, e ele dedica esse trecho, e ele começa esse trecho falando um pouco sobre o jovem, né? E é engraçado porque parece que os escritos de sabedoria da Bíblia, eles sempre lembram dos jovens, né? Nós fizemos uma série em Eclesiastes, Salomão fala muito sobre os jovens. Quando nós lemos Provérbios, tem muitos conselhos aos jovens, aos mais novos, porque de fato o sábio sabe que na juventude é uma fase muito difícil da vida. É uma fase onde a gente tem que tomar decisões, onde a gente tem que fazer escolhas, onde a gente tem que decidir por qual caminho andar, decidir o que amar, o que deixar de amar. A gente tem que escolher coisas para o nosso futuro, e às vezes parece até meio estranho, né? Você tem que tomar decisões que vão ser relevantes para a sua vida inteira em apenas alguns anos da mocidade, e parece que essa fase é uma fase que a gente está tão confuso, que a gente está tão procurando para onde ir, tentando achar um caminho, tentando, saber o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, e parece que por natureza nós já sabemos amando, nós já nascemos amando aquilo que é impuro, parece que nós já nascemos meio perdidos, né? A gente chega nessa fase da adolescência para a juventude, e parece que a gente não sabe para onde ir, né? A gente não sabe onde a gente quer chegar. Eu me lembro daquele filme Alice no País das Maravilhas, do gatinho, quando a Alice está perdida, e ela está tentando se encontrar, e aí o gatinho pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, porque não sabe onde quer ir, qualquer caminho está certo, né? Isso parece muito a juventude, né? Parece que a gente vai tomando vários caminhos, tentando chegar sempre em algum lugar, em algum objetivo, e parece que nada nos leva a lugar nenhum. Eu estava conversando com a Vicky essa semana, e por algum motivo a gente estava falando sobre cursos universitários, não sei o quê. Eu estava falando para a Vicky, não, Vicky, porque eu estudei meio ambiente, na época que eu estava na escola, aí eu saí do curso de meio ambiente e fui estudar marketing, são coisas muito semelhantes, né? Depois eu larguei o marketing e fui estudar teologia, que também são muito semelhantes. Depois eu comecei a cursar história, a Kézia começou a cursar filosofia. E às vezes parece que a nossa vida é sempre essa eterna loucura, né? A gente está tentando se achar, a gente está tentando procurar um caminho, a gente está tentando acertar. E por vezes
tentando acertar, ou mesmo por paixão, ou mesmo por causa dos desejos do nosso coração, a gente erra muito. De fato, eu não sei a juventude de vocês, mas eu errei muito na minha juventude. E o sábio dedica esse trecho do Salmo justamente a ensinar os jovens como é que eles podem purificar o seu caminho, como é que eles podem escolher o caminho certo, como é que eles podem, saber que aquilo que eles estão fazendo e que aquilo que eles estão amando é correto. Porque de fato nós sabemos que o Evangelho é uma porta estreita, o caminho que leva a Deus é um caminho estreito. E parece que também achar esse caminho estreito é difícil. Porque a gente acha tantos caminhos na vida, né? E parece que o caminho de Cristo é um caminho tanto difícil. Então a gente vai ler esse salmo, versículo após versículo. E a gente vai tentar entender como é que a gente encontra esse caminho estreito, como é que a gente anda por ele, como é que a gente faz para, como o próprio salmista diz, purificar o nosso caminho, purificar a nossa vida. Como é que a gente faz, para resolver esses problemas da mocidade, do que fazer, de como fazer, de que amar, do que não amar. Então vamos lá, versículo 9 diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho, ou de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Ele começa e ele faz essa pergunta depois de 8 versículos, que ele fala sobre a lei do Senhor, fala de como bem-aventurado é aquele que não tem do que se envergonhar, de como é bem-aventurado aquele que é irrepreensível, aquele que conhece a lei de Deus, aquele que guarda as prescrições do Senhor, aquele que não pratica iniquidade, aquele que anda no caminho do Senhor. Depois de falar tudo isso, o sábio para e faz uma pergunta: então de que maneira que o jovem pode purificar o seu caminho? Como eu disse, ele lembra da mocidade, ele lembra das crises da mocidade, das dificuldades da mocidade, e ele pergunta: como é que os jovens podem purificar o seu caminho? E a resposta é muito óbvia. A resposta é óbvia porque ele está há 8 versículos falando sobre a importância da palavra de Deus, e ele mesmo responde, observando, segundo a palavra de Deus. Como é que o jovem pode saber se aquilo que ele está fazendo, ou aquilo que ele está amando é correto? De uma forma muito simples, observando a palavra de Deus. Já a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da palavra, mas vamos continuar. Verso 10 diz assim: de todo o coração eu te busquei. Olha que interessante essa afirmação do salmista. Ele diz que, de fato, com tudo aquilo que havia nele, com todo o seu amor, com toda a sua vontade, ele buscou o Senhor. E a ideia aqui é de que ele procurou com cautela, ele procurou com zelo descobrir quem era Deus e a sua vontade. De que de forma dedicada ele buscou a Deus, ele tentou entender o Senhor, ele tentou buscar o Senhor. O seu coração estava aplicado a conhecer a Deus, a sua mente estava aplicada a conhecer a Deus. Tudo no salmista estava dedicado, e ele procurou cuidadosamente, ele foi atrás, como alguém que procura uma coisa muito valiosa. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa muito importante para você, mas você procura desesperado. Esses dias um adolescente chegou aqui na igreja, que tinha perdido a chave da casa, e ele só tinha uma cópia. Então significava que ele não ia ter uma casa para dormir. E a mãe dele estava meio desesperada, e ele procurava para lá, procurava para cá. Eu nem vou falar que foi o Anthony, e ele estava meio desesperado para tentar descobrir onde achar aquela chave, como é que eu faço. E daqui a pouco a Sueli falou: não, procura em cima do muro, procura na rua, procura. E de fato, quando a gente perde uma coisa importante, a gente corre para todo lado, a gente se sente desesperado para tentar achar aquilo. E a gente procura, e de fato o que o salmista está falando é justamente isso, é uma procura dedicada, de que ele dedicou o tempo, ele dedicou a sua mente, ele dedicou o seu coração a procurar o Senhor. Ele mesmo diz: de todo o coração eu te busquei. Ou seja, esse esforço por conhecer a palavra de Deus é uma responsabilidade nossa. O que o salmista está dizendo é que, se nós quisermos conhecer a Deus, isso vai demandar de nós o quê? Esforço. Você precisa procurar diligentemente, você precisa aprender a palavra do Senhor, você precisa conhecer a vontade de Deus. Isso é uma responsabilidade do jovem. Ele está dizendo como é que o jovem vai purificar o seu caminho, conhecendo a palavra. E como é que ele conhece a palavra? Buscando de todo o coração, procurando incessantemente descobrir os dilemas da vida, as respostas para as coisas. O Bernardo assiste um desenho de vez em quando, chama o Show da Luna. É isso? Tudo que, qualquer tipo de pergunta ela faz é uma coisa assim. Eu sei que ela pergunta tudo, sabe? E agora ele está nessa fase de tudo ele quer perguntar. Ele chega em mim: papai, quanto que é 20 mais 35? Eu falo: ó filho, 55. Ele: não. Eu
Falou, então quanto que é, filho? Ele faz as contas lá e não sabe também. Mas ele está nessa fase da curiosidade, sabe, de alguém que pergunta, alguém que corre atrás, que quer descobrir, sabe, que está desesperado para tentar entender as coisas. E talvez para ele não faça muito sentido quando a gente explica, mas você percebe uma ansiedade por descobrir. E de fato o que o salmista está dizendo é assim, que o seu caminho é purificado quando você conhecer a palavra de Deus. Como alguém que procura um tesouro, como alguém que de uma forma responsável procura Deus, que de uma forma diligente, de uma forma cuidadosa, com toda a mente, com todo o coração, se entrega a esse caminho de conhecer o Senhor. Ou seja, olha que interessante, no versículo 10 ele diz, de todo o coração te busquei, ou seja, a responsabilidade que ele dá ao jovem é o quê? De todo o coração buscar o Senhor. E ele continua dizendo, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha que interessante, porque aqui primeiro ele diz que é a responsabilidade dele, que ele buscou diligentemente conhecer o Senhor, mas agora na segunda parte do versículo ele diz assim, Senhor, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Olha que interessante, ele sabe que nós somos totalmente responsáveis por conhecer a palavra do Senhor, assim como ele admite que não é pela sua força ou pelo seu conhecimento que ele se mantém no caminho do Senhor. Isso é muito fantástico, porque o Evangelho está mostrando que nós somos responsáveis por conhecer a Deus, mas nós só permanecemos no caminho do Senhor pela graça de Deus, porque de fato essa é a grande mensagem do Evangelho, de que nós só permanecemos em Cristo Jesus por causa de Cristo Jesus, porque naturalmente nós abandonaríamos a Deus. Mas o salmista implora a Deus que o Senhor me mantenha no seu caminho, não me deixe fugir da tua palavra, não deixe que eu abandone aquilo que eu tenho buscado, porque nós somos muito experientes em fazer isso. Às vezes a gente passa um bom tempo da nossa vida buscando, e a gente fala, não, agora eu estou bem, eu estou crente. Não sei se você é assim. Você fala, não, agora eu estou crente, agora minha vida está dando certo, eu não peco, né? Já faz 3 dias que eu não peco, como se fosse possível, né? E daqui a pouco você tropeça e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Parece que é esse eterno looping, né? Você busca a Deus, você se dedica à oração, mas daqui a pouco você nem lê mais a Bíblia, aí você passa aquele mês estranho, daqui a pouco você se lembra de Deus de novo, você volta, busca o Senhor. Então de fato o que o salmista está dizendo é, Senhor, eu tenho me esforçado para te conhecer, mas eu também peço ao Senhor que o Senhor não me deixe esquecer os teus caminhos, porque Ele sabe que nós como jovens, muitas vezes somos inconstantes, de que nós queremos tudo e muitas vezes não queremos nada, sonhamos tudo e pouco realizamos, de que nós queremos mudar o mundo, mas a gente não consegue nem dobrar o cobertor da nossa cama. Ele sabe das nossas inconstâncias, Ele sabe que a mocidade é essa fase, e é por isso que Ele está dizendo, busque diligentemente o Senhor, e confie na graça do Senhor para permanecer no caminho da verdade. Então no verso 11 ele diz assim, eu guardo no coração as tuas palavras. Isso é muito fantástico, o salmista está dizendo, Senhor, eu escondo dentro do meu coração. A ideia do salmista é de alguém que tem um tesouro muito valioso, e ele tem medo de que as pessoas roubem isso dele, então ele corre para um campo, e ele esconde num lugar onde ninguém pode encontrar. É a ideia, e os antigos faziam muito isso, hoje a gente não faz isso, né? Hoje a gente nem sabe o que é mais dinheiro, né? Hoje você vai no Nubank, você vê uns números ali, você acredita que aquilo é seu, né? Mas antigamente não era assim, as pessoas tinham notas, né? As pessoas no tempo rupestre, né? Tinham moedas, tinham dinheiro, e as pessoas guardavam esses valores, porque tinham medo dos ladrões e dos salteadores, e o que o salmista está fazendo, que este homem diz, Senhor, eu vou esconder no fundo do meu coração, no fundo da minha alma a tua palavra, eu preciso guardar, por quê? Porque esse é um tesouro muito valioso, porque a tua palavra é muito importante para mim, então eu preciso entesourar ela na minha alma, na minha mente, para não pecar contra ti. É interessante que o salmista diz que ele vai esconder a palavra onde? No coração. Talvez seja muito significativo essa ideia de coração, porque de fato é do nosso, como a Bíblia diz, nos alerta, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração. Por quê? Porque é daqui de dentro que procede, sabe, aquelas coisas ruins, é daqui de dentro que procede toda a contaminação, todo o mal. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, e é por isso que o salmista disse que ele coloca a palavra de Deus aqui dentro, porque ele sabe que é daqui de dentro que vem os problemas da vida. Então eu falei drento, né? igual quem fala cérebro, né? Mas perceba o que o salmista está dizendo, é que Senhor, se tem um lugar que precisa da tua palavra, é o meu coração,
Porque não é o que vem de fora que me contamina, é o que sai daqui de dentro, é a herança que temos de Adão, é esse nosso amor pela imundícia. E é por isso que o salmista diz: Senhor, eu vou procurar diligentemente esconder a Tua palavra aqui dentro. Porque se a Tua palavra estiver dentro do meu coração, eu não vou pecar contra Ti. Isso é muito bonito da parte do salmista, porque o salmista está preocupado com uma vida santa. Porque ele sabe que alguém cheio da palavra de Deus, que alguém que escondeu a palavra no coração, ele vai ter uma vida santa, ele vai saber o que fazer, ele vai saber por onde caminhar, ele vai saber como resolver os problemas da vida. A declaração do salmista é dizer: jovem, se você esconder a palavra no seu coração, você vai ter uma vida pura, você vai ter uma vida íntegra, uma vida correta, você vai saber por onde caminhar. Se você guardar a lei de Deus no seu coração, você vai honrar a Deus, você vai saber o que fazer, você vai saber o que amar, você vai saber o que não amar. Se guardarmos a palavra no nosso coração de fato, seremos cativos a ela, seremos escravos da palavra de Deus. E é por isso que o salmista nos aconselha: guarda a palavra no coração. Sabe, no fundo da sua alma, que tudo em você, sabe, seja tomado pela palavra de Deus. A ideia do salmista é que você, de forma cuidadosa, amorosa, busque colocar Deus dentro de você, colocar as suas palavras dentro de você. E como é que a gente faz isso? E a ideia desse texto é muito legal. Eu até estava falando com a minha irmã: de onde vocês acham que vem a palavra decorar? É justamente desse latim, decoreo, do coração. Tem até uma expressão em inglês para isso, né? Não sei o que, by heart, não sei o que, quer decorar, né? Quer trazer para dentro do coração. A ideia do salmista dizer é que você vai memorizando aquilo, e aquilo vai entrando dentro do seu coração, e vai tomando conta de você. E de repente, tudo na sua vida começa a fazer sentido. Por quê? Porque agora você começa a enxergar o mundo pelas lentes da palavra. A sua vida faz sentido porque agora você pensa a escola, o trabalho, as amizades, os relacionamentos, tudo a partir da palavra. Por quê? Porque você está tão tomado pela palavra, porque você escondeu ela no seu coração, que só o caminho da palavra te satisfaz. Só o caminho daquilo que é justo, daquilo que é correto, te faz feliz. Porque de fato você se tornou um amante da palavra. Então é muito importante: guarde a palavra no seu coração. Sabe, faça de tudo para que o Evangelho entre dentro de você. Estude a palavra, medite na palavra, leia a palavra, conheça. Sabe, nós podemos conhecer tantas coisas, nós temos capacidades incríveis. O Daniel estuda química na UEM. Então não é possível que alguém que estuda química, que entende química, não consiga entender a palavra. A gente estuda engenharia, sabe, que é um monte de número que não faz o menor sentido para um prédio não cair. Sabe, a gente consegue estudar física quântica, a gente consegue calcular tanta coisa, a gente consegue pensar em tanta coisa. Sabe, Deus capacitou a juventude com essa inteligência, com essa sabedoria. Qual que é o conselho do salmista? Use isso para conhecer aquilo que importa, que é o quê? Que é a palavra de Deus. O salmista está dizendo: pegue esse tesouro, esconda dentro do seu coração, porque se você esconder a palavra no seu coração, você vai andar em santidade, você vai andar em uma vida íntegra. E ele continua: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. É muito interessante que depois de falar que ele guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus, ele já começa de logo engrandecendo o Senhor, dizendo: o Senhor é bendito, porque o Senhor me ensina os teus preceitos. Você consegue perceber como que conhecer a Deus também tem muito a ver com relacionamento, porque enquanto nós conhecemos o Senhor, também somos conhecidos por Ele. Enquanto nós conhecemos o Senhor, nós vamos nos relacionando com Ele. Quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a ler a Bíblia, conhecer o Deus da Bíblia, conhecer o Cristo da Bíblia, você começa a se apaixonar por esse Cristo. Então você é ensinado pelo próprio Deus. Porque de fato é isso que a Bíblia é. Ela é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, é Deus falando ao seu coração. Você consegue imaginar o que é isso? Você já parou para tentar
Entender que quando você abre a palavra, você tem Deus falando no seu coração. Sabe, quando você começa a se encher da palavra de Deus, quando você começa a esconder ela no seu coração, você está escondendo a palavra do Senhor, do Deus eterno dentro do seu coração. E é por isso que o salmista então não peca, tenta bem dizer o Senhor, no sentido de que não é que você vai ser perfeito, você vai errar. Mas quanto mais cheio da palavra de Deus você estiver, melhor serão as suas decisões. Porque se o que contamina o homem é o que sai daqui, quanto mais cheios estivermos de Deus, mais vazios estaremos de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos amores, dos nossos infernos, dos nossos terrores. Nós sabemos quais são os nossos pecados. E se tem uma época da vida em que nós temos pecados terríveis, é na juventude. Você pode esconder de todas as pessoas do mundo, menos do Senhor. Deus conhece todos os seus desejos pecaminosos. Deus conhece todos os seus pensamentos impuros. Deus conhece todas as suas conversas que você não deveria ter. Deus conhece todas. E o que Deus te dá, e o conselho do Senhor para nós, é que quanto mais você se encher da palavra do Senhor, mais você vai se esvaziar dessas coisas que te contaminam. E melhor você vai conseguir tomar as decisões, melhor você vai conseguir decidir sobre a sua vida. Quanto mais cheio você está de Cristo, melhores são as suas decisões, mais sábio você vai ser. Eu sei que às vezes parece até um contraste, né? Entre juventude e sabedoria. Parece que as pessoas olham para os jovens e acham que não pode haver sabedoria na juventude, mas pode. Se você guardar a palavra do Senhor no seu coração, você vai se tornar sábio. Quanto mais dedicado você for, quanto mais você amar o Senhor, quanto mais você amar a sua palavra, quanto mais você se dedicar a conhecer a Deus, mais sábio você vai ser. E o salmista continua, com os lábios, eu tenho narrado todos os seus juízos. Perceba que aquilo que entrou para o coração do salmista, agora sai por sua boca. Ele ama tanto a Deus e a sua palavra, que agora ele narra a palavra de Deus, ele narra os juízos do Senhor, ele narra os ensinos do Senhor. Por quê? Porque agora ele está tão tomado do Senhor, ele está tão cheio da palavra do Senhor, que aquilo sai para fora. Isso é normal, porque você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer o Senhor, você começa a se encher da palavra do Senhor, então você agora ama o Senhor, você descobre as maravilhas do Evangelho, as maravilhas de Cristo, e é natural que você queira contar às pessoas sobre elas. E é natural que você queira chegar na sua faculdade e dizer aos seus amigos que estão, sei lá, sofrendo ou passando dificuldades, sobre a graça de Deus, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. É isso que o salmista diz, que os lábios dele falam os decretos do Senhor e as leis de Deus. Por quê? Porque aquilo entrou no coração, e do coração vai para fora. E agora não é mais impureza, é a palavra do Senhor. E ele diz, mas eu me regozijo mais com o teu caminho do que com as riquezas. Eu me regozijo mais com os teus testemunhos do que com todas as riquezas. Olha que interessante. O salmista está dizendo que diante da realidade da vida, a palavra de Deus é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. De que ele achou um tesouro muito, muito grande, muito importante, que ele olha para o mundo e não consegue achar nada maior ou nada melhor. E ele diz que ele se deleita, ele se regozija. E a ideia aqui é de alguém que está besuntado, sabe, alguém que está totalmente encharcado por aquilo. O salmista sente prazer na lei de Deus, ele sente prazer no Senhor. Sabe, ele abre a Bíblia dele, não como um mero exercício religioso, mas como alguém que ama estar diante de Deus, como alguém que se apaixonou pela história do seu povo, como alguém que se apaixonou por Deus, a ponto de dizer que qualquer coisa é irrelevante diante daquilo, da lei do Senhor, da sua palavra. Ele está tão tomado de amor pela palavra do Senhor, que todas as outras coisas perderam o valor para ele. Sabe qual foi a última vez que você sentou, abriu a sua Bíblia e sentiu a sua alma aquecer, o seu coração esquentar? Sabe, você sentiu paixão por Deus, paixão por sua palavra, e você então se dedicou a ficar um tempo ali, não porque você queria falar, não, só porque você queria conhecer mais esse Deus. Sabe quando você compra aquele livro que você queria ler muito de literatura, e você começa a se apaixonar pela história, e você fica ansioso? Eu não sei se vocês são assim. Eu tenho até problema com assistir série.
Às vezes eu começo a assistir uma série, quando eu vejo que ela vai continuar daqui a 2 anos, me dá até desespero. Porque você fica preocupado, você quer descobrir o que vai acontecer. Porque você se envolve com os personagens, com o enredo. E o salmista está dizendo: Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Eu tenho prazer na tua palavra. Quando eu olho para a tua palavra, para a tua lei, eu me sinto feliz, eu me sinto completo, realizado. Te conhecer é a coisa mais importante da vida. E aqui responde um monte dos nossos problemas, da juventude. Porque enquanto o nosso coração muitas vezes está apontado à riqueza, à fama, a construir um futuro seguro, a buscar qualquer outra coisa, a amar, a buscar um marido, a buscar um relacionamento, o salmista está dizendo: Senhor, eu encontrei na tua palavra prazer, deleite. Tudo que o meu coração precisava, eu encontrei na tua palavra. E ele está feliz agora, ele está totalmente tomado, porque ele tem prazer nesses decretos de Deus. Sabe, ele tem prazer na palavra do Senhor, é o maior tesouro que ele poderia ter encontrado. Ele olha para o mundo à sua volta, ele sabe que a única coisa que importa é a palavra de Deus. E porque a palavra de Deus fala sobre Cristo, porque a palavra de Deus fala sobre quem é o nosso Pai, quem somos, quem é Cristo. E o salmista está apaixonado por isso. Sabe, e eu te convido a fazer esse exercício. Sabe, abra sua Bíblia, leia com amor, sem pressa. Sabe, sabendo que qualquer outra coisa da sua vida é irrelevante diante desse momento. Sabe, ali você está conhecendo a sua história, a história do seu povo, a história do Deus, sabe, a história de Cristo. E você vai começar a se envolver por aquilo, a amar aquilo. E assim que você vai colocando ela para dentro do coração, perceba, é esforço, é dedicação. Sabe, e não deixe isso para depois. A juventude é um ótimo período para isso. Sabe, às vezes a gente quer esperar ser mais velho, né, para virar um crente melhor. Não. Sabe, seja sábio, seja um jovem sábio, sabe, seja cheio da palavra de Deus. Sabe, tenha o seu coração e a sua mente, sabe, cativa a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, busque incessantemente conhecer o Senhor. Sabe, se deleite na palavra de Deus, se apaixone pela história, se apaixone por esse livro maravilhoso. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, eu encontrei um tesouro. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que diante do Evangelho, que diante daquilo que foi feito na vida dele, que diante da revelação de Cristo, todas as outras coisas se tornaram irrelevantes. Ele diz: como esterco, como lixo, como refúgio, porque agora ele encontrou um tesouro, agora ele encontrou algo que vale a pena viver. E é isso que o salmista está dizendo: ele encontrou algo que vale a pena viver, é a palavra de Deus. E agora ele diz que todas as outras coisas perderam o sentido, de que ele se alegra mais com a palavra de Deus do que com qualquer outra coisa. Ficam umas perguntas para nós: será que você se alegra mais com a palavra de Deus ou com o rolê com seus amigos? Nós estávamos conversando há pouco tempo, eu e o Léo, estávamos falando sobre isso. Quantas vezes você se reúne com seus amigos para falar sobre a palavra de Deus? Sabe aquelas conversas do coração aquecer? De você ir para casa falando: Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós deveríamos ter mais essas conversas. Deveríamos falar mais sobre a palavra de Deus. Deveríamos conversar mais com os nossos amigos sobre os decretos de Deus, sobre as histórias de Deus. Sabe, você se alegra mais em ler a palavra de Deus ou em assistir um filme? Perceba de como o nosso coração é tomado de tantos amores, e de como nós nos apaixonamos por tantas coisas que não deveríamos, e aquilo que é primordial, aquilo que é importante, que é conhecer a Deus, a sua palavra, muitas vezes nós deixamos sempre para segundo plano, ou a gente trata simplesmente como uma obrigação religiosa. Eu acordo, leio a Bíblia por 5 minutos, então eu fiz minha devocional, e como eu cumpri a minha devocional, agora eu posso continuar o resto do meu dia, eu cumpri o meu dever de crente, né? Não é assim que funciona.
O salmista está dizendo que a alegria da vida dele está na palavra do Senhor. O conselho do salmista é: se encha na palavra do Senhor. E ele termina dizendo: terei prazer nos teus decretos. Eu não me esquecerei da tua palavra. O salmista termina dizendo que todo o seu deleite, toda a sua alegria está na palavra do Senhor. Ele diz: eu nunca me esquecerei dela. Porque ele sabe que ele só vai conseguir acertar na vida, que ele só vai conseguir ser santo, que ele só vai conseguir caminhar de forma sadia e segura, se ele descobrir o caminho através da palavra do Senhor. Sabe, se ele colocar ela dentro do coração, se ele meditar nela, se ele se dedicar, se ele amar, se ele buscar. Lembra do conselho do salmista: é busca, é procura, é devoção, é atitude de ir atrás, é desespero por querer conhecer. Quando você começa a fazer isso, você vai ser tomado por esse amor à palavra. Você vai ser cheio por esse amor à palavra de Deus, e isso vai transformar a sua vida, com certeza. Eu conheci grandes homens de Deus, que eram cheios da palavra de Deus. Eu nunca me esqueço uma vez, que um patrão meu, eu trabalhava para um rapaz, e ele estava passando alguns problemas dentro de casa, e ele falou assim: ô Vinícius, eu vou conversar ali com o pastor. Aí falou o nome do pastor. Eu falei: por que você conversa naquele? Ele falou: cara, ele sempre sabe o que fazer. Sempre que eu converso com ele, ele tem sempre uma resposta, ele parece que é mágico, né? Ele sempre me explica como proceder, como resolver. Ele sempre sabe o jeito de lidar, de sair de situações assim. E eu conheci esse pastor. E o segredo dele é que ele lia a Bíblia. Era um cara cheio da palavra de Deus. Então, para tudo na vida, ele tinha uma resposta bíblica. Porque não se engane, a Bíblia, ela é suficiente para nos ensinar a viver. Nós não precisamos de mais nada que não seja a Bíblia. Toda a Escritura, ela é útil. Para que você seja alguém maduro, para que você cresça, para que você seja alguém piedoso. E se você se encher das Escrituras, você vai ser uma pessoa sábia, você vai saber lidar com a vida. Sabe? Não se preocupe com riquezas, não se preocupe com faculdades. Essas coisas são importantes, elas têm a sua importância na vida. Mas a coisa mais importante para a sua vida é conhecer o Senhor. A coisa mais importante da existência é conhecer a Cristo, é conhecer a sua vontade. E a gente só vai conhecer isso fazendo o quê? É na Bíblia. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque nesse ano o Senhor nos falou muitas vezes através da Tua palavra, Pai. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é rica e profundamente eficaz, Pai. Ela nos transforma, nos enche, nos molda. Ó Deus, que possamos guardá-la no coração, nos ajuda a amar a Tua palavra, nos ajuda, Deus, a nos dedicar a conhecer o Senhor, a buscar, Deus, de forma zelosa, conhecer mais quem o Senhor é, através da palavra, Pai. Que possamos, Deus, estar convictos de que a Bíblia nos auxilia a tratar de qualquer demanda da vida, Pai. De que não exista nenhuma dor, que não possamos encontrar respostas em Cristo Jesus através da Sua palavra. De que não existe nenhuma dificuldade, que o Senhor possa nos auxiliar através da Sua palavra, Pai. Ó Deus, ela é totalmente suficiente para edificação, Pai. Ó Deus, nos auxilia a amá-la, Pai. Nos ajuda, Deus, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém.